Olá, meu nome é Dimitri, sou especialista em ERP e BI, falo sobre SAP, Power BI e outras tecnologias nas redes sociais. Hoje eu quero falar sobre como você pode agrupar as categorias com menor relevância em uma opção chamada Outros, quando você fizer um visual. Direto aqui na tela do meu computador, eu tenho uma base de dados de vendas da Contoso e eu tenho aqui as categorias de produtos e essas categorias têm um valor total vendido. Para agrupar aqui as menores em outros, né, dando destaque aqui só para as maiores, eu preciso de algumas etapas para poder fazer isso. Eu preciso ter uma tabela auxiliar, eu preciso também fazer uma fórmula com treat as para fazer essa correção. Se eu olhar o meu modelo, a única chave que eu tenho é essa Product Category Key. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela com um Product Category Key novo, que não existe ali, para não dar nenhum erro de relacionamento, e vou corrigir a busca dos valores através de uma fórmula DAX. Existem três caminhos para você procurar essa categoria, criar essa categoria outros. Considerando que você tem acesso ao SQL, você pode resolver isso no SQL, tá? Então, o que eu vou fazer? No meu Power Query, vou pegar aqui na categoria, vou copiar o SQL dela, copiar o SQL, tem até um resto de um rascunho que eu estava fazendo aqui já. Tenho aqui o SQL que carrega ela. Então, se você não tem acesso ao SQL, pula para o próximo capítulo, passa batido nesse cara, se quiser aprender, segue aqui. Esse é Product Category Key, ela é um dado numérico. Banco de dados, controls reteio de W, tabelas, Gene Product Category. Aqui, cadê? Tá aqui, ó. Int não nulo, tá? Então, tá aqui a tabela. Já sei que ela é um int. Então, eu vou pegar a categoria outros. Ela vai ter um número que não existe lá. Para fazer isso, eu vou criar uma outra tabela embaixo, usando o union aqui. Então, para gerar um ID que não existe, max product category key mais 1. Mas eu vou ter que preencher também as demais colunas, tá? Product category label. Eu não sei se nesse modelo vai ser usado, se não vai. Então eu vou deixar um valor aqui que nunca vai me dar problema. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou olhar, olha, qual que é o tamanho desse texto aqui? 2. E eu vou criar um texto. Se esse tamanho texto tem 2, eu vou criar um texto com 3 de tamanho. Então, qualquer mudança na base original não vai quebrar esse relatório. Tá? Como é que eu faço isso? Eu vou usar um max len desse produto. O que retorna aqui? O maior tamanho. Nesse caso, todos são 2, vai retornar 2. Mais 1. Então, agora eu já tenho 3 aqui de tamanho. Vou usar um write aqui. Write do quê? Do que eu quero 3 caracteres? Eu vou botar um texto com várias vezes o número 9. Aqui. E aí, essas outras duas colunas, eu vou chamar aqui como outros. Ctrl C, Ctrl V. F5. Já tenho a minha linha outros pronta no SQL. Eu preciso de uma coisa a mais aqui. Depois, lá na minha fórmula, eu vou precisar saber o que é o valor mesmo e o que é o outros, tá? Então, eu vou criar uma coluna com valor fixado, o V, quando for o valor que já tem na tabela, e um T, quando for o totalizador, ou pode ser um O de outros. Fica ao seu gosto. Você só precisa ter dois valores diferentes. Ctrl C na fórmula.
Eu vou vir aqui, dar um, ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Vou duplicar a tabela, vou colar o SQL na fonte e vou chamar esse cara de AUX1. Depois eu vou usar essa tabela, mas eu vou mostrar exatamente a mesma coisa em DAX e a mesma coisa em Power Query. Então, se eu quisesse fazer só via SQL, o Gin Category AUX estaria pronto. Vou seguir o outro caminho para criar essa mesma tabela, partindo do princípio que você não tem como fazer VSQL. De repente, está usando fluxo de dados ou algum recurso desses, ou um Excel, sei lá, tanto faz, tá? Vou clicar na tabela original que eu quero, duplicar, e eu já vou chamar ela de AUX2. Beleza. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o maior Product Category Key. Vamos pensar assim, olha, eu não tenho lá muita certeza de como faz os comandos todos na mão, não estou bem íntimo com Power Query. Então eu vou fazer ele aqui usando as ferramentas auxiliares do Power Query e aí depois eu vou fazer a, a edição no editor avançado, que daí ele faz o trabalho bruto para a gente. Lá no outro eu criei uma coluna lá chamada tipo, né? Então, é uma coluna aqui chamada tipo, o que tem nela? V fixo. E eu já vou aqui colocar que ela é um type text. Beleza. Essa seria aquela tabela lá, equivalente a esse primeiro bloco do SQL. Vou clicar no direito em qualquer coluna, agrupar por. Vou colocar aqui maior ID, nome da nova coluna. Vou colocar aqui o que, que eu quero. Eu quero uma soma, não, eu quero um máximo, product category key. Ok. Ele criou uma tabela agrupada, mas eu não quero essa tabela agrupada. Eu quero só essa tabela aqui. Beleza. Então ela está aqui, está funcionando certinho. O que eu vou fazer agora? Editor avançado, fonte. Vou chamar essa tabela aqui, ó, que eu tinha feito antes com o V, de tabela 1. Beleza. Agora eu vou criar uma tabela chamada tabela 2. Vou renomear aquela etapa ali. Vou dar um return aqui. E eu vou ter que dizer, olha, qual tabela que você agrupa? Antes eu tinha um outro nome lá, que era personalização. Vamos de novo aqui, ó. Continua aqui com o valor. Vou dar um salvar aqui e deixar eu aplicar depois, só para eu não perder se meu computador der um problema. Espero que não dê, porque se perder, eu vou perder a gravação também. Esperar um segundinho para ele. Enquanto isso, salvou. Beleza. Então, agora tenho aqui esse tabela 2 que eu dei um retornar. Já vou dar um zoom aqui. Já vou mudar o nome disso daqui para chamado ID outros. E eu vou, ao invés de pegar ele como uma tabela, eu vou querer pegar ele como se ele fosse pegar só uma variável dele. Vamos fazer passo por passo. Mudei o nome dele e eu coloquei aqui, ó, entre chaves 0. Ó, já trouxe aqui só um valor e eu vou chamar aqui maior. Eu quero qual coluna? Maior ID. Com isso, ó, ele retornou só o número 8, que é o maior ID, mais um 9. Então, eu já tenho o número 9, que é o maior ID, que eu tenho aqui neste situação aqui. Vou voltar para o editor avançado. E agora vou vir aqui, tabela 2. Vou declarar uma tabela na mão. Ah, jogo da velha table.
parênteses, beleza. Qual que é o tipo dela? Type table. E aí eu vou declarar todas as colunas na mão aqui. Depois vou colocar as linhas. Ctrl C nas colunas do SQL. Ctrl V aqui. Qual que é esse tipo aqui desse cara? int32.type. O que é esse cara aqui? Text. Product category text. Product category text. E depois eu tinha adicionado uma coluna chamada tipo também, né? Tipo text. E eu vou criar uma linha aqui nela. Então, entre chaves, eu vou criar uma linha aqui nela. Qual que é o key dessa category? É o ID outros. Aqui eu vou chumbar o category label dele. Poderia ainda trabalhar um pouco mais para fazer aquele 999 dinâmico, mas a ideia não é tomar tanto tempo aqui. Outros. Como é que a gente fez aqui? Acho que a gente colocou a letra T. T. Bom, se eu voltar aqui, então, ok, ó, ele retorna essa tabela 2. Agora eu preciso juntar as duas. Vamos lá. Tabela 3. Table. Ponto, acho que é union. Bench. Putz, esqueci o nome do comando que junta duas tabelas. Como é que eu vou fazer isso para garantir? Pegar duas tabelas aqui, ó, acrescentar consultas, acrescentar como novas. Pegar aqui duas tabelas quaisquer, porque eu só quero copiar o nome do bloco. Table.combine. Mas esse cara aqui tinha me fugido da cabeça. Assim, mesmo que você é uma pessoa experiente, você não precisa saber tudo de cor. Você pode tranquilamente voltar a usar esses subterfúgios quando você esquece de um comando. Deu dar um zoom aqui. Tabela 3. Copiei aquele comando, table.combine. Tabela 1. Tabela 2, que tem exatamente as mesmas colunas na mesma sequência. Ó, já estou aqui com a tabela que tem o outros igualzinha a essa daqui. Então, o caminho número 2 para fazer isso tá funcionando. Vamos dar um fechar e aplicar, vamos esperar ele carregar. Perfeito. Eu vou te mostrar um terceiro caminho, que é como fazer isso via DAX, através do DAX, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou lá, Team Product Category. Então, essa terceira etapa, como as três etapas chegam no mesmo resultado, a intenção é só mostrar os caminhos. Depois a gente vai usar só uma delas, tá? Chamar ela de AUX3. Aqui no... Bom, eu passei batido, mas eu cliquei aqui no Nova Tabela. Aqui na ferramentas de tabela. Deixa eu dar um zoom aqui. Agora sim. Beleza. Chamei essa tabela de Jim Product Category ao X3. E aí eu tenho aqui nela o valor de Jim Product Category. Eu copiei direto a tabela. Beleza. O que eu vou fazer? Vou declarar uma tabela no, em DAX. E aí eu vou ter que copiar aqui o nome dessas colunas todas. Product Category Key. Copiar e vou colar aqui. Depois vai dar erro e tá tudo bem. Não tem que escrever, ele vai reclamar, mas não tem problema nenhum. Reclama, mas depois a gente corrige aqui as coisas.
Beleza. Vou criar uma tabela. Product Category Key, entre aspas. Qual é o tipo desse cara? É um integer. Esse daqui, string. Dica de programador. Eu vou vir aqui e vou copiar do asterisco da aspa para frente. Que daí eu venho aqui, ó. Só copio e colo aqui. Boto uma aspa, colo aqui. Que faltou uma vírgula. E aí agora eu vou abrir um colchete para abrir os dados. Fecho o colchete para os dados. E entre colchetes, cada linha. O que eu tenho aqui? 9. Já vou botar aquele 9 dinâmico lá. Outros. Só quero fazer uma tabela que dê certo aqui. Perfeito. Tá certinho. Eu preciso juntar as duas tabelas agora. Eu faço isso com o comando union. De product category no union. Como no union do SQL, você tem que ter as mesmas colunas com os mesmos tipos de dados certinho embaixo do outro. Naquela tabela no SQL no outro, eu criei aquela coluna chamada tipo. Então, vou vir com add columns. Que coluna que eu quero criar aqui na de product category? Tipo e o valor P. E aí aqui eu vou ter que vir, copio e colo, nome da coluna, tipo, V. Ok. O que falta aqui ainda é colocar esse 9 aqui dinâmico, né? Então, vamos lá então. Var maior ID calculate max product category Gene product category key. Eu quero saber o max usando um all, porque aqui isso aqui eu quero realmente o maior global. Return. Então, se eu pegar essa variável, jogar aqui, quase lá onde eu quero, né? Vai retornar com o número 8 lá. Aqui ele não vai deixar. Tem que ser um valor fixo aqui. Então, ao invés de usar o data table, acho que eu consigo usar o how. How. Beleza. Eu vou mudar aqui a minha estratégia. Vou usar a expressão how. Eu poderia ter ensaiado isso daqui antes, mas não ensaiei. Então, vamos corrigir o que ficou errado aqui. Então, ao invés de usar o data table, vamos usar essa função row, que também vai dar certo. Também vai dar certo, né? Porque o data table não estava dando, né? Não vai dar certo? Certinho. Botar um maior aí de mais um. Cometi um equívoco lá, mas já corrigi aqui. O tipo de totalizador. Tá certo, ó. Então, a primeira parte, que é ter uma tabela com outros, está feito por três caminhos diferentes. Você escolhe o que for mais apropriado. Minha opinião, se você puder resolver no SQL, resolve no SQL. É mais, acho mais performático, mais fácil para não quebrar, não tem muita coisa aqui penduricário no arquivo. Eu acho um pouco ruim quando você tem um arquivo de BI com muita coisinha que você tem que procurar em muito lugar diferente. Há uma coluna aqui que está numa calculada que às vezes é o jeito. Mas se der para contornar, faz desse outro caminho. Perfeito. Vou tomar um golinho de água aqui, a garganta já está reclamando.
Assim, se é a primeira vez que está me vendo, eu faço o vídeo assim, do começo ao final, sem corte, sem nada, para você acompanhar o raciocínio todo aqui, tá? Eu vou usar a Gene Product Category ao X1, mas o resultado vai ser o mesmo com qualquer uma delas que seja utilizado. No meu modelo, Gene Product Category ao X1, ela não está ligada com nada, e é assim que vai ter que ser, tá? Primeira coisa, eu vou aqui copiar e colar esse visual. Tem aqui. Eu vou. Deixa eu tirar as colunas aqui. Aí você pergunta ao programador por que ele copia e cola para tirar a maioria das coisas. Faço nem ideia. A gente só faz isso assim. Talvez está no DNA. Se eu arrastar a coluna de venda total, ó, o valor de venda total está só o acumulado, porque essa coluna está relacionada no modelo. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que fazer aqui um venda tal, triad as. Aí você pode dar o nome dela que você quiser. Eu vou pedir para o Power BI para mim, ó, calcula a venda total mais o trim S. Faz de conta, quando você vê um valor de category de da vida do category ao X1, qual que é essa coluna Product Category Name? Quando você vê o valor da Gene Product Category ao X1, você faz de conta que você está vendo o da Gene Product Category. E o Gene Product Category está relacionado no modelo. Bom, dei um Enter na fórmula. Se eu jogar ela para cá, ó, 47563811, todas as fórmulas, elas aqui, ó, 3163. Então, opa, aqui tem que ter esse cara, ordenado aqui. E aqui, eu não quero mais esse carinha aqui. Perfeito. Agora, eu vou ter que então fazer uma coluna. Eu vou querer pegar então aqui as três maiores categorias de venda. E aí eu vou somar essas categorias. E aí eu vou jogar um outros lá nelas, tá? Eu vou escrever a fórmula toda aqui. E aí depois eu porto ela pro visual. E aí vai ficar um pouquinho mais fácil. Vamos lá então, nova medida. Venda total triad as com outros. Então tá bom. A primeira coisa, eu vou ter que achar quanto que a posição ranqueada que eu quero para essa categoria tá aparecendo aqui, tá? Então, eu posso dar aqui um rank X, eu vou ter que dar acho que vou ter que dar um calculate aqui. Rank X. Rank X, vamos tentar começar por aqui. Values da DIN product category ao X1. Eu vou pegar pela chave. Vou querer um rank desse cara baseado no quê? No venda total. Treat as. Não vou colocar nada aqui na expressão. E vou colocar aqui no descendente. Com all selected. Daí a gente mantém
filtro se o usuário tiver aplicado. Então, vamos ver se isso daqui já vai trazer aqui. Trouxe aqui tudo número 1. Dream Product é selected. Se eu der um aqui. Category aqui. Eu vou ter que dar um all também na Dream Product Category. Bora. Vamos ver o que que eu fiz aqui que está incorreto. Alguma coisinha está errada aqui no meu contexto. Calculate. Se ele está dando 1 para tudo, ele não tá calculando. Então, deixa eu fazer uma coisa diferente. Calculei venda total. Então, eu vou copiar o comando do tree as aqui. Já vamos identificar o que está errado aqui. Fazer de uma forma diferente, está dando um valor diferente aqui. Deixa eu criar aqui uma var. Vou criar uma subtabela, onde eu vou usar um calculate table. Vou adicionar colunas nesse cara para aonde? No valor do category ao x product category e eu vou adicionar aqui, vou chamar da venda total. E como é que é esse cara aqui? Venda total treat as. Eu vou colocar mais nada aqui. Primeiro passo é dar um return sumex da v subtabela venda total. Eu vou ter que retornar o próprio venda da categoria. Beleza. Fiz isso. Deu certo. Vou adicionar um all selected aqui. De produto. Category. Ao x1. Se eu fizer isso. Beleza. Ele tem aqui a venda total, porque eu dei um all selected e ele mudou. Deixa eu tentar colocar o rank aqui dentro. Rank. Aí aqui. Values. Opa. Rank X. Nos values. Look ao X. Deixa eu copiar esse daqui. Adicionar aqui. Minha cadeira tá. Venda total treat as. Eu não quero nada, quero desk. Beleza. Continua aqui com Sumax ali. Se eu der um max x e subtabela. Se eu der um max x, ele não pode me retornar 1, vai ter que me retornar, sei lá, 8, 9. Já trouxe aqui, ó. Alguma coisinha com o contexto que eu errei ali. Se eu der um min x. Beleza. Se eu der um min x filter. Ver subtabela. Category key. Der um selected value na própria tabela. Deixa eu quebrar essa fórmula aqui em linha. Selected value dela mesmo. Que daí ele pega da linha do contexto que está ali. Falta
colocar um parênteses aqui. Não vou deixar essa fórmula tão bonitinha, porque não é bem a minha intenção permanecer com esse finalzinho ali. Beleza. Um mais vendido, dois mais vendido, três mais vendido. Perfeito. Então, agora, vendo o total treat as com outros, eu vou criar numa variável quantos eu quero permanecer. V top n. Acho que nem precisa, né? Não, eu preciso sim. Porque eu não quero escrever o mesmo 3 em dois lugares diferentes. Então, eu vou escrever numa variável. V top n3. Beleza. Sei que os meus valores da tabela estão certinhos. Então, vou dar ainda uma reduzidinha no zoom. Retorno. Sim. Selected value do tipo. Se eu tiver na linha que é valor, aí eu vou retornar um certo valor, senão eu vou retornar outro. Vou colocar aqui 1 e 2. Dá um Enter, volta aqui para a tabela, tem que estar o outros aqui, todos esses com o número 1, esse com o número 2, tá certo? Sim, pode parecer improdutivo fazer uma fórmula assim aos poucos. Eu sei que esse vídeo já está começando a ficar longo, mas se tu às vezes quer ter uma descarga ali, escrever tudo, às vezes dá uma coisa errada e você não acha. Que nem aquele detalhe que eu não estava ali, me bati com o Rank X. Às vezes vale mais a pena você fazer assim, quebrando por parte, vendo que o dado está certo, que daí no final você vê um número que você consegue entender ele, entender de onde veio. Não é uma coisa que, cara, vê um número e da onde que me puxou aqui 500.000% de inflação, tá? Dica aí de quem tá tempo na estrada. Beleza. Vou criar aqui uma chave, uma variável, que vai se chamar v chave. Vou chamar aqui. Deixa eu colocar o nome da coluna. Product Category Key com texto. Boa, selected value. E vamos copiar de novo esse nome enorme aqui. Beleza. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Então, se eu estou nas linhas de valores, eu só quero os três maiores. Eu vou fazer aqui um SumX. E aí aqui vem a questão. Eu vou fazer um filter na V tabela, V subtabela. O que que eu quero saber da V subtabela? Onde Product Category Key é esse cara aqui e o rank é menor ou igual ao V top N. Isso vai forçar com que o SumX retorne somente, ou esse filtro vai retornar somente uma linha. Fiz isso daqui. Ok. Quando eu fizer isso e der um Enter, o resultado esperado, as três categorias mais vendidas vão ter valor. Deixa eu ajustar a formatação desse cara aqui. Pode ser com moeda geral. Duas decimais. Certo? As três categorias mais vendidas estão com valor. Categoria de outros eu não tratei ainda. Eu vou fazer agora. Vou copiar esse SumX. Colo aqui. O que que muda no filtro dela? Eu não pego mais a categoria atual, quando eu vou estar ali na linha do outros, e é maior do que o top N. Então, se eu vier na minha calculadora agora, e vou pegar essas categorias aqui, ó, que estão 3163973, mais 1722425, mais 159.767, 196.150, mais 188.471,
183, 121. Acho que eu digitei alguma coisa errada aqui. Vamos lá, então. 316379. Ah, esse cara aqui não tá juntando solo, Dimitri. Aqui. 3. 1722425, 1059767, 196 150, 188 471, 183 121. Beleza. Já cheguei bem perto aqui desse valor. Claro, eu ignorei os valores menores aqui, então deve estar correto. Ou então, eu fiquei na dúvida realmente, exportou o dado ali, não sei como é que ficou. Vamos fazer de novo aqui. Exportar dados. Ctemp. Vamos colar esse arquivo aqui. Vou abrir aqui um Excel. Meu, isso não tem a ver com a fórmula diretamente. Não, não tem, mas conferir dados também é parte da vida, né? Faz uma coisa Power BI, você tem que ter o mínimo de noção se aquilo lá está coerente. Vou mandar colar aqui no Excel, copiar os dados, Unicode. Deixa eu dar um transformar aqui só para ver se esses números aqui estão aqui. Ele alterou o tipo de dados, mas ele não reconheceu a formatação. Então, aqui eu vou clicar no tipo de dados usando a localidade. Né? Ele vai abrir localidade português Brasil. Não, inglês Estados Unidos. Eu quero inglês Estados Unidos. Tipo de dados que eu quero, número decimal. Beleza, trouxe aqui. Vou copiar esse nome aqui, em fórmula aqui do Power Query, porque não tem que ficar clicando muito lá, né? Se dá para a gente copiar aqui, por que não, né? Aqui, fechar e carregar. Agora vamos olhar aqui, ó. Página inicial, vamos ajustar a formatação dessas duas tabelas aqui. A soma tem que bater, né? Isso aqui deve ter alguma coisinha com a formatação aqui desse cara. Não, 339 tem alguma coisinha só com a formatação desse outros aqui. Que na hora de carregar aqui ele deu alguma coisa não ficou certa. Ou um ponto, sei lá, mas ó, só escapou o ponto aqui, ó. 15, 131 aqui tem um 5. Então algum lugar aqui ficou um ponto fora do lugar nesse arquivo que eu exportei. Mas ó, 3399, sei lá. Perfeito. Aqui o top N categoria. O total aqui, ó, não ficou correto, certo? Então, o que que eu vou fazer aqui? O selected value, se só tiver um valor, ele retorna correto. Se tiver mais que um, ele retorna sempre em branco. Então, eu vou fazer aqui. Se s1 value, se só tiver um valor no tipo, aí ele faz toda essa mágica. Se não tiver, ele retorna o venda total com treat S. Daí o totalizador lá embaixo vai ficar correto. 15, 131, 360, não sei o que, não sei o que lá. Bom, até aqui dá para ver, ó. Parece que essa coluna aqui ela não formatou com a localidade, né? Vou até conferir isso daqui. Sim. É. Essa coluna aqui ela não veio formatada com a localidade. Eu já vou fazer aqui na conferência. Opa, tem lugar errado aqui. Descartar. Obter dados.
Eu tinha copiado aqui para economizar, mas eu não olhei na fonte original, né? Então, fazer o quê? Faz errado, corrige, depois acerta, corrigir aqui o texto dele, número decimal. Deu erro aqui, porque ele tem esse asterisco. Ele tem esse cifrão ali, né? Mas olha, hoje o Excel está querendo teimar comigo. Vamos lá de novo, obter dados, insert todo Power Query. Eu vou tirar essa conversão. Eu só estou fazendo isso só para ter muita certeza do valor que eu estou vendo aqui, tá? Beleza. Tirei aqui aquela conversão. Transformar, substituir valores, substituir valores. Quero substituir cifrão por nada. Beleza. Agora sim, eu vou converter ele para número decimal. Vamos dar um carregar e aplicar aqui. Agora fechou na tampa o número, ó. Como eu falei, alguma coisinha só na formatação lá. Se eu somar esses caras aqui, ó, 3399, 936, 077. Então, você que está me assistindo, eu venho aqui, Ctrl C, Ctrl V no visual, vou tirar o venda total, galeria visual, substituir aqui para um gráfico e tá aqui, ó, Home Appliances, Computers, outros, câmeras and camcorders. Tá aqui ele. Aí vai vir o detalhe. Você vai classificar o eixo ou pelo nome, e aí você poderia deixar outros lá no final assim, mas aí você não vai classificar eles aqui. Você pode deixar o outros ali na ordem que ele aparecer, e aí é uma questão que você vai. Se você quiser que ele sempre vá para o final, você vai ter que fazer uma ordenação lá no produto category name, criar uma coluna calculada lá com o valor total. Mas se o usuário aplica um filtro para diminuir uma região geográfica e o Cameras and Camcorders já não é mais o top, ele é o quinto lá, porque é outra região, já a ordenação não vai ficar correta. Eu não conheço nenhum outro caminho de manter essa ordenação de outra forma, tá? Talvez dá para fazer aqui no eixo, colocar uma medida que não aparece, mas aí já tem um cheirinho aí de gambiarra aí no ar, né? Então, gente, ficou um pouquinho longo esse caminho aqui, mas eu espero que, que ajude você para criar esse tipo de conteúdo. Eu vou lançar daqui a um tempinho uma opção, vou usar essa informação como base aqui, para pegar o top N dinâmico pelo percentual que tem. Usar essa base aqui para fazer isso daqui. Então, muito obrigado por me assistir até aqui. Deixa um like, se inscreve. Valeu e até a próxima.